Olá a todos, está começando mais um AgroJus Podcast, o podcast do agronegócio do Piauí, Maranhão e demais regiões. Hoje, eu, Patrick Eberhardt, advogado especializado em algumas áreas ligadas ao agronegócio, estou com um convidado que, para mim, é mais do que um amigo e cliente do escritório. É uma pessoa que eu tenho uma gratidão enorme, é um mentor, uma pessoa que me ajuda e que tem uma parceria muito legal com o AgroJus. Ele que chegou aqui em 1988, tem muita história bacana para contar para nós. Hélio, muito obrigado por ter aceitado o convite. Você sabe que você é uma das pessoas que mora no meu coração, de forma legítima, né? Nós somos amigos, parceiros de negócio, né? O escritório já atende as suas empresas há alguns anos no ramo da advocacia, prestando serviços de regularização fundiária, parte ambiental. Muito obrigado, Hélio, por abraçar essa ideia do AgroJus Podcast, para a gente poder levar o agro aí cada vez mais longe, pela importância que o agro tem, difundi-lo, né, e desmistificá-lo para muitas pessoas que não sabem ou não têm ideia da importância do agronegócio na vida de todos nós. Obrigado, Hélio. Perfeito. Eu, primeiro de tudo, agradeço, né, o convite e é um maior prazer de participar. Vamos lá. Beleza. Elião, como eu disse no início, você chegou na década de 80 aqui, né? 88, se eu não me engano, você me corrija. Eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, de qual estado você é, quais eram as atividades que você, o grupo, enfim, exerciam nesse estado, o porquê o Piauí, quando, e assim a gente vai tocando o bate-papo aí até falarmos diretamente sobre o agronegócio. Perfeito. Então vamos lá. A gente veio para cá, nossa família, né? É um grupo familiar. Nós somos em quatro. Quatro. São 3 cunhados e eu. Na verdade, 3 irmãos e eu, né? Sim. Então, são gente muito que eu trato como irmão. Sim. Mas tudo começou em 88. A gente estava procurando terras novas, né? Novas fronteiras, para melhorar a situação das propriedades nossas em São Paulo, que já estavam chegando no limite. São as famílias muito grandes, né? Uhum. E as propriedades lá não tinha jeito de fazer. Você comprar o vizinho é um absurdo. Sim, expandir, né? Expandir era muito Plantio, caro. negócios, né? Então, apareceu essa oportunidade da gente começar a correr o Brasil. Fomos inicialmente para Mato Grosso, Mato Grosso. Sinop lá para cima. Mas Região muito boa, tudo, mas em São Paulo vocês já trabalhavam com agricultura, sim, São Paulo, aliás, em São Paulo a gente trabalha até hoje. até As hoje. fazendas são muito tecnificadas lá. Entendi. Lá a gente trabalha tem uma propriedade que trabalha com laranja irrigada, Que legal. outra trabalha com café irrigado. Uhum. Nessa mesma propriedade da laranja, nós temos granjas de umas 150 mil cabeças alojadas. Então, lá funciona redondo. Entendi. Só que a gente precisava Expandir. expandir. E aí, tudo começou, foi muito interessante, porque a gente estava procurando, e um dia desses, a gente estava na fazenda nossa lá em Alto Garças, no Mato Grosso, Uhum. fazenda de boi. Hoje, a fazenda está com soja. Uhum. Mas, naquela época, 1987, estava o meu irmão e eu lá, e ficamos sabendo que tinha um paulista que estava vendendo a fazenda dele e tinha aroeira lá, naquela época poder se comprar aroeira, não tinha problema nenhum. Sim. E fomos conhecer a propriedade dele lá e negociar as aroeiras com ele lá. Chego lá, com quem que a gente topa lá? Topa com um engenheiro agrônomo que formou comigo. Pô, coincidência, hein? Coincidência. Em 80, nós formamos em 79, né? Exalc, Piracicaba. Sim. E o nome dele era José Paulo Teixeira. Teixeira.
vulgo Joinha. O Joinha. Gente fina. Finíssimo. Apelido de escola. Sim. A gente morou na mesma república lá, tudo, e o Joinha chegou e falou: olha, eu vendi a fazenda aqui, tô indo pro Piauí. Eu falei, a gente lá do sul, né, do sudeste, né? Sim. Sudestino tem aquela coisa na cabeça que a gente aprendeu na escola lá, que no Nordeste não chovia. Uhum. Lê do engano, né? Mas, Aí chegou e falou, mas lá na época, né? mas você vai pegar e vai pra... Mas lá não chove, cara. Eu falei, tá bom, então, eu vou pra lá. E no outro ano, ele veio pra cá em 87, que, na realidade, dos paulistas que vieram pra cá no começo mesmo, lá o pioneiro mesmo, que veio comprar terra aqui, foi o Zé Paulo. O Zé Paulo. Ele comprou a fazenda Saponga, que hoje é a Fazenda Progresso do Cornélio Santos. Sim. Então tudo começou ali. Aí ele se casou no outro ano, convidou, meu apelido é Tatu. Sim. Falei, Tatu, vem aqui para meu casamento, tem um negócio para te mostrar. Eu falei, ué, vamos lá. Peguei a patroa, você vê, a mulher dele é de Rondonópolis, ele é de Mineiros do Tietê, perto de Jaú, e tem Ituiutaba no meio, que era um cunhado dele que morava lá. Sim. Então resolveram fazer a festa do casamento no meio do caminho. Para rachar a despesa. E a quilometragem. Do povo, né? O povo vem de um lugar, vai do outro. Para não ficar bom só para um lado. Né? Exatamente. Ele chegou antes do casamento. Ele falou, Tatu, vem cá, vou mostrar um negócio aqui pra você. Ele filmou, ele plantou naquela época 400 hectares de arroz. Arroz cuiabano, coisa mais linda. Mais louco para cair, sabe? Sim. O arroz, qualquer ventinho derruba. Mas ele pegou na hora certa, né? Para fazer acertou o filme, a veia. Né? Ele pegou, filmou com o avião por cima, tudo, uma fita de VHS. E aquele negócio plano, que é fazendo essa ponga, né? Sim, é gigantesca ali, aquele platô, né? Ali chegou e os arroz, coisa mais linda, e os carreadores tudo cheio d'água. Né? E eu virei para ele e falei, você tá de sacanagem, você está me mostrando um tabuleiro. Arroz irrigado, um tabuleiro, né? Você tá de palhaçada? Eu falei, não, cara. Você não tem noção. Tão plano, é que nem Primavera do Leste no Mato Grosso. Sim, a água não tem pra onde escorrer, né? Não tem pra onde correr. Então você vai passando, se você não ergue o carregador, fica uma piscina, né? Eu falei, não é possível. Aí peguei meus 3 cunhados, né? Isso foi em abril que ele casou. Em julho nós viemos pra cá. Olhar com os próprios olhos, né? Santo Tomé, veio pra Cris, né? Sim, sim. Aí viemos pra cá, chegamos ali na Saponga, ficamos ali, apaixonamos pelo Piauí. E logo em seguida, em setembro, voltou o Sérgio e o Hamilton pra cá e compramos a primeira área, no fundo da Canel. Uma área de 4.000 hectares, onde foi o começo da coisa. Então vocês já chegaram com uma área de 4.000 hectares. Exatamente. Sim. Nós já compramos 4.000 hectares e começamos a plantar naquele ano, no primeiro ano que a gente plantou, porque não tinha calcário, né? Então você tinha, a única coisa que você podia plantar era arroz. Porque arroz, ele tolera a acidez do solo, né? Sim. Então, os solos de características físicas muito boas, mas tecnicamente, vamos dizer assim, quimicamente muito fraco. Entendi. Então você tem que fazer o solo. O solo você faz com calcário. Dá uma corrigida, né? Exatamente. Então o que aconteceu naquela época, a gente só podia plantar arroz. No primeiro ano a gente veio para cá, desmatou lá na correria, lá 250 hectares, e plantamos mais 250 hectares na Mafisa. Era 90 que já tinha o projeto na época, então, né? Projeto de caju. Eu, quando vim conhecer o Piauí, um dos lugares que me levaram foi o projeto da Mafisa, né? Que eram uns talhonamentos lá de 250 hectares, 500. Foi ali que eu vi, né, a extensão das chapadas no Piauí, essa questão da água não ter para onde escoar, né? Exatamente. E aí, isso em 88, 4.000 hectares. Em 88, a gente comprou 4.000 hectares, desmatou 250, o que deu para fazer naquele ano. Fez o test drive com arroz. E fizemos mais 250 hectares arrendado lá na Mafisa. Era 90 quilômetros para frente da Canel, era uma loucura, não tinha estrada. Eu imagino. Era uma loucura. Mas, enfim, foi aí o começo. Sim. E você lembra mais ou menos quanto é que foi pago na época por hectare? Porque hoje os preços já estão bem maiores aqui no Piauí, né? No começo, o que acontecia? As terras de chapada, o pessoal da região, eles
ignorava a terra. Por quê? Porque não produz nada, né? É extremamente fraco o solo, É, cerrado, né? Ele por si só ele já tem fraco. carência Então o de. pessoal, eles davam valor para a terra de baixada, onde Sim. terra mais fértil. Você podia fazer um plantio de subsistência lá. Então a parte de cima, que é as terras de chapada, era desprezível. Então, na época, O gado subia praticamente para pastar. você comprava pelo preço do imposto. Era tipo. é, chegamos, essa primeira área, pagamos $1,20 por hectare. É Por um hectare. absurdo. Mas foi o começo. Sim. E depois foram adquirindo mais terras. Quando você fala a Canel, é a Companhia Agrícola Nova Era. Exato. Vocês já chegaram aqui com a PJ ou vocês Não, primeiro chegamos aqui e já abrimos a PJ. abriram a PJ? Exatamente. Aí começou, foi esses 4 mil, depois fomos comprando, aí fechou. Hoje a Canel é uma propriedade que tem 33 quilômetros de comprimento, chapada, plana, e as laterais tem um rio, o Riacho da Volta do lado direito, e no lado esquerdo nós temos um afluente do Uruçu Preto. Não lembro o nome agora. Mas, E o bloco faz quanto? Tu tem quanto de hectares? O Canel hoje está em torno de perto de 24 mil hectares. 24 mil hectares. 23 mil e pouco. Sim. E no início, monocultura. Então, vamos lá. Como a gente não tinha outra opção, era só arroz. Arroz vai bem no primeiro ano, no segundo, porque não tem inso, né? Não vai, conforme você vai trabalhando na terra, vai adubando, mesmo sem calcário, vai aparecendo erva daninha. Uhum. E com 4 anos, praticamente fica impossível você trabalhar, né? Fica inviável. Sim. Então, o que aconteceu? A gente não tinha calcário de maneira alguma, e a gente chegou no 4º ano, aí começamos a puxar calcário de Zé de Freitas aqui no José de Freitas tinha jazida. Tinha. Calcário era bem PRNT baixo, Baixo. etc. Mas calcário, né? Sim. Só que uma viagem daqui de Teresina lá para Canel eram 3 dias de viagem, não tinha estrada. Na época, era né? um caos. Aí o que aconteceu? Nós plantamos 4 anos de arroz. Deus não quis que a gente quebrasse, porque arroz ele só dá uma inflorescência, né? Ele só solta uma flor uma hora. Se pegar seca naquele momento, dá zero. E não tem seguro. E a agricultura nossa é uma cultura extremamente delicada, né? Nós não temos seguro. É um grande problema da agricultura brasileira é a falta de seguro, porque o seguro até existe, mas é inviável. É inviável. Pelo valor que cobra, porque é muito risco. Sim. Então, a gente acaba não recorrendo a essa deu garantia, sorte né? de pegar esses 4 anos aí e a gente sobreviver com arroz. E produzimos muito arroz. E esses 4 anos, nos 250 hectares e nos outros 250 de arrendamento? Não, o arrendamento ou foi, abriram mais terra? Foi só o primeiro ano, aí a gente já abriu ali para... No outro ano a gente abriu mais 700 ali, passou para 700 e pouco, passou para 1.000 hectares ali na Canel. Não plantamos mais na Mafisa, porque era uma loucura. A gente plantou na Mafisa e depois passou um tempo lá fizemos vigia para não roubar o produto. Os caras roubavam de dia. Meu Deus. Roubaram metade do produto. É uma loucura. Fora também distância, logística, né? Não tinha estrada, então, nada, né? Não compensou. Então, o que fizemos? Partimos, vamos fazer. Plantar só no que é nosso mesmo. Para 1.000 hectares. E em 90, o que aconteceu? A gente conseguiu um financiamento no BNB para montar a parte de silos e secadores, etc. Dá uma estruturada na fazenda, né? Tá lá até hoje. Sim. Então, aí montamos um equipamento muito bom, que é da Kepler Weber. Você vê, foi montado começamos no fim de 90 a instalação, 91 montou, é coisa de 31 anos, né? E eu conheço lá, e é top até hoje. Não, e funciona redondo. É lógico, você tem que fazer as manutenções, tudo. Mas o equipamento é muito bom. E aí, em 1990, fim de 90, saiu esse financiamento do banco, a gente montou esse troço, e no outro ano a gente abriu mais 4 mil. Então passou para 5 mil hectares. Porra, em um ano, 4 em mil. 91. Já passando para 5 mil. Meteram os D8 lá forte. Não. Não? O Cerrado
Leve? É leve, então você fazia compramos as máquinas esteira. Sim, sim, Desmatamos com os Fiat, compramos aqui na Jotal. sim. Jotal vendia Fiat, Alias e vendia também Uhum. Valtra. Agora, Valtra não, era Valmet. Deram um salto, hein? Barra para 4 mil, Aí foi para 5 mil, né? 5 mil. Mas já fazendo, a gente já tinha comprado a chapada inteira. Sim, Fizemos sim, mais sim. aqui na frente, a estrutura na beira da estrada. Enfim, passamos para 5 mil hectares, mais arroz. De arroz. Mais 2 anos de arroz. Aí que chegou no 5º ano, falou: é muita sorte. Deus Será não que a gente ajudar." vai ser abençoado Não de vai, novo? Não vai ter chance. Aí surgiu a oportunidade de a gente montar. Não tinha jeito de puxar calcário daqui. Sim, José de Falou: quer Freitas, saber né? do negócio? Vamos caçar calcário por aqui. Aí começaram a prospectar as áreas lá. Achamos o calcário lá, tinha um afloramento da fazenda Graúna. Aí o pessoal falou: olha, quer saber? Vamos partir para esse troço aí. E a Graúna funciona até hoje. Moe lá suas 100 mil toneladas de calcário por ano, a gente também não quer aumentar. Sim, mas tem capacidade. O veio lá Não, tem a jazida lá, tem a jazida para as estimativas nossas dos furos de perspeção lá na faixa de uns 50 anos tem. 50 anos. Mas a ideia é fazer porque a gente consome na faixa aí de 15, 20 mil por ano. Sim. Então, não é um negócio nosso. O negócio nosso é grãos e algodão. O bom é que diminui despesa, né? Não tem dúvida. Dentro da cadeia, né? E o que sobra vende, né? Nós montamos a Graúna em 93, ela ficou até 2002 praticamente só fazendo calcário pra gente. Não tem pra quem vender. Entendeu? Porque Ficamos sozinhos. vocês são não tem os ninguém. precursores, né, da região, até chegar o restante que ia demandar o insumo, né? E o Zé Paulo que chegou na frente junto com a gente Sim, um ano antes. sim. E o que aconteceu? A hora que ele foi para virar para soja, que não tinha jeito de plantar mais arroz, não tinha calcário. Aí ele teve que vender a propriedade. Vendeu a propriedade. Uma judiação. E aí eu acho que ele vendeu para a família Bertoni, que vendeu para o Gregory, não foi ele isso? Ele era sócio do Bertoni. Ele vendeu do pro Carlos, Guadanin. né? Ah, Antônio tá. Carlos Guadanin. Chamava o cara lá. E esse Guadanin vendeu pro A gente atende lá no escritório a família Bertoni, que é de Rondonópolis, né? Sim. O Carlos, né? O Carlos, o Gabriel, o Vande, eles estão comprando terras também, né, naquela região de Erumeia. E é interessante que um dia a gente estava lá numa reunião, né, tratando de assuntos lá jurídicos e tal. E aí o senhor Carlos pegou ele levou para eu ver um jornal daquela época, né? Ele já no meio da plantação, assim, agachado. Acredito que o que estava do lado dele, então, poderia ser o Zé Paulo, né? Com certeza. E aí ele disse: Patrick, sabe onde é que é isso aqui? Eu falei: não, essa aqui hoje é a Progresso. Exato. Essa área foi minha. Antigamente era fazendo saponga. Saponga. Exato. Exatamente. Exatamente. E Elião, e além da Graúna, que é a empresa de calcário, né? A indústria de calcário, que usa para... você produz para utilizar nas suas lavouras, né? Lavoura do grupo. O excedente vende, né? E a lavoura em si é uma outra empresa do grupo. Ela tem alguma conotação especial, empresarial, ou ela serve uma empresa para integralização dos ativos, das fazendas? Uma empresa... Onde é que entra a lavoura aí, né? É o seguinte, começou Canel, né? Começou Canel e Graúna, né? Depois veio a lavoura. Por que lavoura? Lavoura como tem o segundo, a primeira geração, então são os filhos. Então a lavoura é uma empresa totalmente independente, ela é dos filhos, não tem nada a ver com a gente. Os sócios são os filhos. Então vocês já fizeram uma espécie aí de planejamento sucessório, utilizando a lavoura. Exatamente. Então Entendi. hoje você tem 60% do imobilizado, dos imóveis, já é tudo lavoura. Tudo lavoura. Exatamente. Sim. E a ração nativa? Veio com que ideia? A Graúna veio com a ideia de ter o insumo para poder plantar outras culturas, né? E deu certo. Está aí desde a década de 90, produzindo e ativa, né? Isso, 93, né? 93. Graúna começou em 93. 93, então. E a Ração Nativa, que é outra empresa do grupo, veio com qual ideia, assim?
A ração nativa, ela aconteceu por tabela, vamos dizer assim. A gente montou uma fábrica de ração para 600 toneladas a dia, que era para atender 1 milhão de frango alojado, que era a ideia nossa inicial, para fazer um frigorífico lá. Um frigorífico. Batedor, para 25 mil aves. E como a gente foi amadurecendo e coisas, nós estamos achando melhor partir para outra coisa. Para ovo, por exemplo. Para ovo. Exatamente, poedeiras. Mas então a ração nativa, ela surgiu por quê? Porque a gente tem uma indústria de ração enorme e não tinha o consumo. Então, falou, vamos aproveitar enquanto a gente não consegue consumir 100% da ração aqui na fazenda, a gente vende para terceiros. Então foi assim que saiu a nativa. Entendi. Entendeu? E o produto da ração nativa ela é destinada para quais tipos de gado? Então, Porque o gado é coletivo, né? Então ali você vai ter o gado bovino, o caprino, o equino. Porque eu lembro uma vez que você fez, Hélio, um dia, acho que foi na chácara. Isso. Lembra? Bem legal, mataram um boi lá, a gente foi lá almoçar, cervejinha. E eu me lembro que A gente faz todo ano. A Vocês gente estavam. faz um dia de campo todo ano. Era um dia de campo. Atualmente a gente tem feito na Expoap. E eu me lembro que ali algumas pessoas da empresa e outros parceiros também apresentaram, né, fizeram apresentações. E eu me lembro que ali já tinha um produto meio que diversificado para algumas. Não sei se variedades a gente da ração, né? A ração é o seguinte: a gente faz só ração limpa. O que é ração limpa? Que não usa parte animal. Então ela é 100% vegetal. Então, por exemplo, o papete não é ideia nossa. Não é ideia. Não, o papete você usa produtos animais para fazer ingredientes animal para fazer a ração. A ração. Então chama-se ração suja. Né? No jargão. No jargão. Mas, então a gente só faz ração limpa. O que é? Soja, milho e nutrientes. Né? O loro usa similares ao milho, né? Você usa sorgo, usa milheto. E essa matéria-prima vem toda 100% da fazenda. A única coisa que a gente compra são os premix, né? Que são a parte mineral. Sim, que tem Você tem que. Parte ainda a gente usa do calcário calcítico que a gente tem lá também. A gente ainda usa um pouco também na ração. Entendi. Né? Mas é uma ração destinada a. Por exemplo, você vai para suíno, para ruminante todos, né? Sim. Então, é por aí. Ó. A ração nossa, ela não é não serve para peixe, não serve para pet. Para pet, porque é tudo ração que tem que usar produto animal. Sim. Farinha de osso, farinha de carne, farinha de pena, sebos, etc. A gente optou por fazer só ração. Por não entrar nesse nicho, não, né? Não. Hoje a gente está usando a ração, né? Para esse. Para agora, entramos numa outra parte agora que é o confinamento de boi. Confinamento. Exatamente. Esse ano passado a gente confinou 1.000, esse ano o estático 1.000, esse ano já vamos passar para 2.000, ou até um pouco mais. E é uma ideia usar essa fábrica de ração para chegar para a gente ir aumentando o confinamento de boi. O confinamento, né? Ou seja, hoje o grupo está em praticamente várias áreas do agronegócio, né? Você tem a monocultura, né? Culturas anuais, você tem lá então, o que acontece hoje? Silvicultura, tem parte comercial, industrial, que é a ração, trabalha com aviário. Em vários segmentos do agronegócio, o grupo está inserido, né? Parte agrícola. Parte agrícola, hoje a gente trabalha com milho, soja e o carro-chefe nosso hoje é o algodão. Algodão. Que dá medo também, né? O algodão. O algodão é aquela história, você enjoa de ver ele lá, porque as outras lavouras são 4 meses, o algodão 6 meses. Então, para ele começar a dizer, tô vivo. Dá trabalho, muito trabalho e muito caro. Né? Então, qual que é o custo por hectare, velho? 1 hectare de algodão, ele fica quase 3
3 vezes o valor no hectare De soja, por soja. exemplo? Fica 3. Fica 3 vezes o valor? Um hectare de soja hoje é 5 mil, de algodão é 15 mil. Meu Deus É do uma céu. loucura. Mas é um produto que a gente... As histórias nossas em São Paulo, onde nós temos propriedades lá... Eu já ia tanto o entrar. meu pai Eu quanto- quero ouvir as histórias, quanto bicho. a minha sogra, Vai meu contando. sogro, tudo que eles conseguiram foram com algodão. Com algodão, E plantava algodão, às vezes nem na terra deles, terra arrendada. arrendada, bombava aí. Então, a história nossa foi com algodão. Ah, é? Então, hoje a gente está fazendo o que gosta. Entendi. Você Não, mas chega- tem know-how também, né? Ah, hoje- Historicamente, tá louco, né? Antigamente, a gente, quando produzia bem em São Paulo, a gente colhia 120 arroba por hectare. Hoje a gente colhe 300, 400. Puxa vida. Então é... E é cheque, né? É uma commodity muito forte. Você pode fazer, você trabalha com barter, né? Você faz Sim, as faz os trocas. barter, né? Troca. Então é muito interessante. E também você tem um subproduto. Porque hoje o que a gente faz? Para fazer a ração, né? Hoje a gente usa a soja, né? Sim, sim. Extrusa a soja, tira o óleo, faz Sim, o farelo O farelo, né? e faz o farelo de algodão também. Ah, é, tem o farelo de O algodão. legal é o farelo de algodão, Eu porque não se sabia. você fazer o confinamento, tudo aí, a gente não... Você pega... É muito interessante você fazer ração com farelo de algodão. E a gente tá bem adiantado nesse negócio aí. E como é que é feito o farelo? O farelo é o seguinte, você tem uma caldeira tocada com biomassa, lenha Lenha. de eucalipto, que a gente tem lá uns 9 mil hectares 9 mil hectares de eucalipto plantado. para fornecer para Bunge, para fornecer para terceiros, etc. Hoje, só abrindo um parênteses aí no eucalipto, eu acho que você, junto com, né, os teus irmãos, os Bortoloso, vocês têm a maior plantio de eucalipto do estado, não? Sim. A Suzano teve aqui um tempo atrás. Sim, que hoje vendeu lá para Aço Verde, né? Grupo do Ricardo. Já repassou todas as Repassou, propriedades, então hoje acho que a maior área de eucalipto aqui é de vocês, nossa né? ainda. Sim. Mas... E o farelo do algodão? A biomassa sai do sim. eucalipto que você tem. Exato. Então o que a gente faz? Você tem que ter uma caldeira que a gente usa para hidratar o algodão, porque o algodão você vai beneficiando ele. Nós temos benefícios tudo na fazenda, 100%. Então o algodão inteirinho beneficiado lá, você sai em pluma, já vai para Coreia, vai para Tailândia, vai para... Entendi. Quanto ele vai para o mercado interno também. Sim. E o caroço de algodão, você tem que ter uma caldeira para cozinhar ele, vamos dizer assim. Uhum. Vapor, né? Sim. Depois que você... E aí dá uma pré-triturada nele, depois prensa. Depois prensa. E aí sai o farelo, Sai o farelo. que é o farelo gordo, né? Que se diz. Por quê? Porque nesse farelo para se fazer a torta de algodão. Para fazer o farelo, tem uma diferença entre torta e farelo. Primeiro você tem que ter a... Primeiro você faz a torta. A O que torta. é? Você cozinha ele, dá uma Triturada. nele, prensa, você sai a torta de algodão, que é o farelo gordo. E o farelo mesmo em si, Depois você tem que passar num hexano, você tem que passar num solvente. Essa parte nós não fazemos. Entendi. Mas a gente usa o farelo gordo. Ele tem um pouco mais de óleo, Uhum. né? Mais para ração animal, principalmente para bovino e leite, é um espetáculo. Muito bom. E até essa parte que você disse é feita na fazenda. Tudo fazenda. Essa 100%. prensada. 100%. Tudo Espetáculo, 100%. hein, Alio? Hoje a gente tem uma parte da fotovoltaica também para ajudar, você não ter problema de energia, né? Eu imagino. Fazenda, indústria, aviário, consumo de quilowatts lá Para cima. para cima, né? E já instalou a fotovoltaica. Já está em Ela está com 30% instalada. 30%. A gente está fazendo com recurso próprio. Sim, devagarinho. Então vai fazendo que todo ano se aumenta um pouco lá e eu acho que mais uns 2 anos a gente atinge a autossuficiência. Autossuficiência. Exatamente.
Mas ajuda demais. Capacidade instalada lá de quanto no final, Elião? Vai ficar com 1,8 mega. Barbaridade. Mais ou menos isso aí. É aí o que acontece. Hoje você, durante o dia que está gerando, você não tem perda de carga. Não, né? Então as máquinas funcionam redondo. Né? Você tem, Sim. por exemplo, a gente estava uma distância doida entre Uruçuí e Ribeiro Gonçalves, que é Canel. Sim. Você tem perda de carga. E você gerando ali no momentâneo, você já usa na hora, entende? Então você tem um rendimento Maravilhoso, do né? equipamento muito melhor. É, né? Então isso aí você tem um ganho de produtividade Um aí ganho que de produtividade, né? chega até 30%. Muito interessante. Elião, e o custo disso aí? Vocês tiveram que recorrer a financiamentos? Porque tem alguns bancos que têm linhas, né? Ou recurso próprio, Não, é isso que eu estou dizendo para você. Tudo começou com o BNB, né? BNB. O Banco do Nordeste, que nos financiou na época, foi um financiamento em 1990 de US$ 1.300.000. Nós montamos tudo. Sim. Foi muito bem feito. Inclusive a energia também? Ou agora a Não, energia agora, é recurso próprio? recurso próprio, porque os juros estão tão altos, né? Que Sim. não compensa. Se um juro com uma Selic desse tamanho aí, não, fica tudo inviável. Fica inviável, né? Hoje, eu acho que é loucura você pegar e entrar num financiamento você pega a Selic, já está quase 14, tem mais um spread de banco de pelo menos mais, sei lá, uns 2%, uma loucura. Como é que paga isso? A agricultura não dá essa lucratividade. Não, né? Até dá, mas e o ano que você tem frustração? Aí você tem um Nós passivo estamos- enorme, né? Nós estamos com 3, 4 anos bons. Uhum. Laninha, tem chovido acima Sim. da média pra gente, mas já tem previsão para o ano que vem de El Ninho. Ou normalidade, quer dizer, agricultura é muito risco, não tem seguro. Não tem. Esse é o grande Durante esse período aí, qual que é a média, assim, pela tua experiência de agricultor, de empresário? 4 anos bom, aí vem uma pancada, como é que é? Para o cara ter que se preparar para o a paulada. Você tem que estar com o pé muito no Que uma chão. vez eu estava na sua fazenda, você disse isso para mim. Falou, Patrick, tá vendo esse algodão aqui? Olha, esse ano é um ano bom. Então, percebe, você tem que estar muito pé no chão. E ano que você sabe que possa ter algum problema de coisa, você tem que usar uma tecnologia mais maneira, entende? Porque você pegar e investir muito, principalmente em fertilizante, em genética top, Uhum. um ano Aumenta o risco, né? O risco é muito. Não tem seguro, mas por aí. E você vai pegar e vai usar genética de top. Por exemplo, vamos dar um exemplo no milho. Você tem milho para você plantar 1 hectare de milho, você gasta aí 17 a 20 quilos de sementes. 60 a 70 mil sementes por hectare. Uhum. Por semente. Tem uns milhos tops aí hoje que custa R$ 1.100 um hectare a semente. Que é um milho que está 200 sacos de milho. A genética dele. Ou seja... Agora tem um outro que custa 400, 500. Ele não vai dar 200, mas dá 170. Sim. Então você pega um ano que é complicado, você não vai apostar que você vai ter uma puta genética se você ter problema com algum problema climático. Então você usa uma tecnologia mais barata. E assim vai reduzindo despesa, né? Vai reduzindo a despesa e o risco. Você vai adubar um pouco menos, né? Então é por aí. Vai fazer uma calagemzinha de calcário, já bota um pouquinho menos. Calcário a gente não pode economizar, não. Não, né? Não. A única coisa que o cerrado ele precisa, é o né? calcário e outro é reposição, né? Porque cálcio e magnésio não é só correção do solo. Ele faz parte da estrutura da planta, como faz o carbono. Né? Uhum. Então você tem que repor. Ele é uma adubação. Ele entra com uma adubação, né? Exatamente, faz parte. E o calcário de vocês lá? Tem uma qualidade bacana? Tá bom, o calcário nosso está muito bem feito, muito bem selecionado as pedras lá. Então nós já estamos hoje com um PRNT de 73 de média. 73 de média. Um calcário de origem sedimentar é um calcário bom. Né? Você consegue manter o índice, mantém. Consegue entregar com esse PRNT, né? Mas é muito bom o calcário. Pelo que a gente vê, assim... Por origem sedimentar é muito bom o calcário. Acima de 70, aí já 65, 70 já... 65 é o limite, né? Vamos dizer assim, para qualidade. Eu te perguntei isso porque
O escritório advoga por uma usina, uma indústria lá de calcário no Maranhão, né? E todo ano eles têm que fazer a declaração no mapa, Sim. né? E ali você declara os índices dos elementos químicos que compõem o teu produto. A E garantia. você Você tem que dar vincula, garantia você disso aí. vincula aquilo, entendeu? Então, ó, eu tenho X de magnésio, eu tenho X de cálcio, meu PRDT é tanto. E o mapa tem instruções e normas próprias para considerar aquilo um corretivo de solo. Então, você declarou aquilo, você tem que garantir Tem que aquilo. cumprir. Tem que cumprir. Né? E é interessante porque não é só o PRNT, né? Você tem Não. os elementos químicos que Você tem compõem aquele Para começar para dar produto calcário, tem que ser a e eles soma de fiscalizam em cima, viu? Ah, com certeza, o tempo inteiro. O tempo O inteiro. tempo inteiro. Todo ano o pessoal do Ministério da Agricultura está sempre lá, coletando as análises, conferindo. Ah, prova, contraprova. Para dar calcário tem que ser 38% de soma de óxidos, né? Óxido de cálcio, de magnésio tem que dar no mínimo 38. E o PRNT eu acho que é 58, se não me engano. acho que 45, se É não me engano. menos que 50, né? Mas... Eu não lembro de cabeça, mas a gente uma vez acompanhou uma fiscalização dessa lá. E a gente verificou, né, os índices e tal, para poder fazer uma defesa, apresentar uma prova. Eles fizeram contraprova, eles são bem rígidos na fiscalização. Né? É bem feita. É bem feita. É. E, Elião, e nesses quantos anos aí de Esse Piauí? nós vamos fazer 35 agora. 35 anos Lembra que de... eu falei? Nós viemos aqui no casamento. Foi Foi em abril. Abril. Viemos em julho e setembro abrimos a empresa. Sim. Em setembro de 88. 8. Quer dizer, agora 23, 35 anos. 35 anos de Piauí. 35 anos. Os filhos piauienses... Eu cheguei aqui com 30 anos, estou com 65, eu sou muito mais piauiense. Ainda tá um garoto, pô. Viu, Elião? E os filhos todos piauienses ou tem paulista aí no meio? Os netinhos, tudo piauiense, né? Os netos, 100%. Agora, os meus filhos ainda nasceram em São Paulo. Nasceram em São Paulo. É. E nesses 35 anos aí, tem muita história bacana para contar para nós aí? Manda uma aí. Nossa Senhora. Manda uma aí daquelas terras que ganhou no truco. Rapaz, tem muita história. Dá livros e livros. O Thiago que se racha de rir. Porra, o Hélio conseguiu terra jogando baralho. Livros e livros lá. Pelo amor de Deus. Mas... Conta uma pra nós aí. Vamos ver. Lembra de uma bacana aí? Tem uma muito boa. O Armirtão que tem umas boas. Essa é verídica mesmo, né? Porque o que acontecia? A gente no começo vinha... Não se tinha noção de como plantar o arroz. Sim. Então você ia para a Emater, né? Aham. E a Emater falou: quanto que vão plantar esse troço aí? Qual é o calendário agrícola? Não tinha. A gente foi fazendo, né? Hoje a gente planta no fim de outubro, começa a chover, fim de outubro, já começa a plantar. Já começa a plantar. Naquela época você vai plantar em janeiro. Então o que a gente fazia? A gente passava as férias lá Sempre tem no Guarujá, lá no Praia do Pernambuco, a gente ia com a família inteira para lá, ficava na casa lá do pessoal da Geritza, pessoal do Ceará. Sempre alugava a casa deles lá. Passava lá o fim de ano lá. Aí quem que vai para lá agora? No começo, né? Eu mudei para cá com a família em 92. Sim. No começo... Tirava no para o ímpar. Ó, Milton vai. Agora vai você, fica Sérgio vai. 20 dias, o outro vinha, 20 dias. Era um caos, porque... Revezando. A hora que você chegava, pegava o charutinho lá, o avião da VASP, o 727, né? Charutinho. O charutinho, porque a turbininha vinha, descia aqui em Teresina e tinha sempre... o duro era aquela história. O cara vinha de Uruçuí com a caminhonete, na hora de você falar tchau pro outro, um ficava, o outro, ele dava aquela engolida seca. Dava, você, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Rapaz, era difícil, porque você de Uruçuí para lá era um dia de viagem de caminhonete, era uma loucura, não tinha estrada, zero. Mas, o que aconteceu? Nessa vez, nós passamos o fim de ano lá, papapá, essa vez é o Tatu que vai, então vai. Perdeu no para o ímpar, agora é você. Não, eu já tenho... Vou para lá, então vou fazer o plantio. Pelo menos vou começar o plantio, né? E vocês achando que estavam fazendo tudo certo. A certo, coisa em outubro, vocês fazendo em janeiro. É um absurdo, cara. Só que nunca perdemos. Você vê que Deus não quis. Deus não quis. Porque tudo errado. Podia dar 2 pauladas seguidas, vocês não estavam mais aqui, né? No direito, tava mais. Como é que você ia pagar os financiamentos? Não tem seguro? Bom, aí cheguei aqui, saí de lá
Dia 1º, dia 2, fui para São Paulo, peguei o charutinho, descemos aqui em Teresina, peguei a caminhonete que tava aí, desci para Uruçuí, dia 3 estava lá, 3. Cheguei em Uruçuí, começou a chover. É período de chuva, né? Cara, como é que você planta uma terra barro? Como é que Barro. o trator não anda? Não entra, você Aí nem... você tem que esperar vir solzinho, né? É. Pelo menos um dia de sol para você fazer o plantio. E foi no segundo dia, no terceiro dia, a hora que eu saí um solzinho, pá, água. Eu falei, pá. Isso eu fui vendo, já foi passando lá dia 3, dia 4, dia 5, pá. E eu falei, eu não vou embora daqui enquanto eu não planto, fazer, pelo menos iniciar o plantio. Sim. Era dia 28 de janeiro, não parava de chover. Eu tinha plantado um pé de arroz. Eu falei, pô, se chegar em. Como é que eu aviso os companheiros? Janeiro já é meio complicado, a gente imaginava, né, que já estava tarde para plantar. Você imagina plantar em fevereiro, né? Falei, puta vida, como é que eu vou fazer esse troço? E não tem o que fazer, porque E o depende pessoal de te São ligando. Pedro, E aí, né? como é que tá o plantio? Ah, meu amigo. Chegou no 28º dia, saiu um puta de um solzão cedo. Já não tinha chovido. Chovido só de manhã, no dia 27, Sim. dia 28, aquele solzão, coisa mais linda. Falei, bom, do jeito que seca ligeiro, Sim, sim. lá sim. para 2 horas da tarde a gente começa a plantar. Opa, vai ser. Não deu outra. Soltamos a máquina, tinha 2 tratores plantando. 2 tratores. Soltamos as plantadeiras. Deu meia volta. Pá, água. Choveu 50 milímetros em cima. Bem na tua vez, bicho. Eu falei, caramba, como é que eu vou plantar esse troço? Cara, aí eu perdi a paciência. Perdi a Quer paciência. saber? Já comecei a blasfemar São Pedro. Você não imagina o nome que eu botei nele lá. Imagina. Aí chegou, e eu, puto da vida, aí chegou tinha um albino que trabalhava com a gente, Sivuca, ele é de Sebastião Leal, antigamente era, chama outro nome lá, era, bom, enfim. Que virou Leal. Sebastião Leal. Virou Sebastião Leal, antes era, não lembro o nome, era uma curritelazinha lá, que hoje é Sebastião Leal. Chegou o Sivuca, esse albino, chegou, seu Hélio, deixa chover, que o sol é certo. Que o sol é certo. Eu fiquei bem quietinho, falei, Quase que manda ele. Não, Não. não, ele tem razão. O que você vai fazer? Não pode Né? fazer Fica nada. blasfemando o Como é São que você Pedro vai a troco nada. ter Não controle. deu outra, cara. No outro dia o sol coisou. A água deu uma pergolada. Eu iniciei o plantio, fui embora. Os caras plantaram até dia 10 de fevereiro, estava tudo plantado e deu arroz para danar. Então, essas é Ou seja, uma das histórias, né? Você encurtou. E esse ditado a gente usa até hoje. Tá chovendo, que nem agora mesmo. Nós estamos perdendo soja lá, porque não consegue colher. Porque não consegue entrar com as máquinas. Não Tanta consegue, água, né? tá apodrecendo, tá um caos. Então, o que você vai fazer? Calma. Deixa chover que o sol Que é certo. que A hora que vem, a hora que sol é vier a gente certo, colhe. né? É por aí. E esse ano, falando em chuva aí, você tá com uns quadrantes lá debaixo d'água, então. Tem uns talhão que não vai dar tanto. Em relação à Eles estão quantidade. produzindo muito bem. Saca por hectare. A produtividade estava até perto de 80 sacos por hectare. Mas Em média, né? Assim, no geral, né? essa primeira soja aí estava na faixa aí de uns 75, 77 de média. Mas agora você vê, começa a chover e você não consegue colher, começa. É assim. Molha a soja com chuva, depois vem um calorzinho, esse movimento de enturgecer o grão e voltar, ela abre a vagem, entende? Então cai, perde o grão no chão, quer dizer, vai perdendo além de, às vezes, até nascer o grão na própria vagem, né? Tem muita água. Mas isso depende de Deus, não depende da gente, né? Então, vamos fazer a Mas nossa parte. vai dar uma média boa, né? Se Deus quiser. Vai, Né? se parar logo a chuva, mas vai produzir. O PO inteiro vai produzir muito bem esse ano. Sim. Quer mais um cafezinho? Uma Não, aguinha? obrigado. É. Eu vou tomar mais um. Tem, Ryan, um cafezinho? Obrigado. lá, Renan. Leão, e essa história é verdade? Que uma vez jogando baralho, não sei o quê, o cara apostou lá uma área na serra, não sei se era no Baixão, e aí no truco lá você acabou ganhando do cara e era tão barato até, como você falou, que eles só ficavam de olho onde o gado ficava, no Baixão tinha água, né? A Chapada
Para eles, eu tinha que ir lá pegar o boi depois que saía do baixão. E teve essa história mesmo de jogar um truquinho lá e o cara, tu não vai ganhar de mim, aposta aí 5 hectares. Perdeu 5 hectares. Caixa de cerveja. Mas a mais engraçada de tudo aí foi aquela da época do Senna. O Senna ganhava tudo, né? Sim. A gente sempre apaixonado pelo Ah, Senna. tá Quem louco, que não era né? apaixonado pelo Senna? Meu Deus do céu. E aí Domingo era ele, né? Não tinha pra ninguém, né? E aí o Seninha, naquela época, 88, 89, 90, né? Era a hora que a gente tava lá. Sim. E aí o Senna, ele era muito afoito, né? E errava demais no começo, o Seninha, né? Mas também era um ninja, né? Só que chegou um dia a gente pegava de manhã para assistir a corrida lá e naquela época, você com 30 anos, eu tava com o meu irmão Zé Roberto, né? Uhum. E nessa vez a gente tava junto ali, tava naquele negócio de um tava chegando, o outro tava vindo, passamos os dias juntos. Sim. E fomos no restaurante Casa Rara, que fechava para almoço, você imagina, o restaurante. Que era do Ribamar. O Ribamar. Onde é que era isso, bicho? O Ribamar lá em Araçuí. O Ribamar, que hoje Ribamar Matheus. Ai, Deus. Que inclusive Tu tinha que insistir pro cara fazer uma marmita. E o Ribamar, como é que faz a picanha aí? Não, vamos lá. Vou te ensinar. Vou ensinar. Aí fomos. Mas moral da história, nesse dia, a gente pegou lá para assistir a corrida e começamos a tomar cerveja lá, né? Cara, isso era 10 horas da manhã, a hora que era 10 horas da noite. Exageramos na dose. Sim, chumbado. Aí, olhamos aquela caixa de cerveja assim, tava 30 cascos vazios. Falei, pá, acho que bebemos demais, né? E aí, a hora que olhou a caixa, assim, o Zé olhou e eu olhei e começou a sair lágrima do olho, assim, não. Eu olhei pra ele tava chorando, eu também, né? Porque, olhando pra cerveja, 30. Falei, uma grade e uns pedaços de uma grade. O que acontece? Que naquela época, eu falei pra você que no comecinho a gente vinha aqui, custava $1 e pouco, ó, 1 hectare. 1 hectare. E $1 e pouco era o preço da cerveja. Meu Deus do céu. Aí olhou pra cerveja, um olhou pro outro e falou, 30 hectares que deixamos comprar. 30 hectares. Uma caixa e medo. Uma caixa e 6 cervejas. Era muito barato as telas. Mas faz parte, né? Faz parte. Hoje a gente já tem um outro cenário, né? Ah, sim. Por mais que a gente ainda tenha, segundo o Dr. Morafé, que veio aqui também no podcast, ele falou, Patrick, a gente ainda tem aí uns 2 a 3 milhões de área, de hectares exploráveis, né? E, segundo ele, só tem no Piauí, Tocantins e parte do Maranhão, né? Que sejam exploráveis, né? Então, tu imagina a quantidade de terra que ainda tem para desenvolvimento da agricultura, do agronegócio como um todo. Só que hoje a realidade é outra, né? A gente que está no ramo, eu prestando serviço, né, de advocacia, a gente faz muita due diligence de aquisição de terra, muita gente contrata para poder sondar a área, ver documentação e tudo mais. Quando você chega para falar de preço, o carinha aqui lá em 1900 em Guaraná de Rolha lá vendia $1, hoje ele... Não, área bruta, ele já, né, ele tá mais sabido, ele já sabe que vale mais, né? É outra conversa. Ele já não entrega, né? Literalmente falando, né? Outra época. Não tem mais nada a ver. É verdade. E o Hélio, outra coisa que eu queria ver com você também, cara, a gente tem trabalhado forte aí na regularização fundiária, né? E no licenciamento ambiental. Exatamente. De 2019 para cá, a legislação estadual, né? As normas, elas, vamos dizer assim, foram implementadas com mais efetividade, né? A gente já tinha uma lei de regularização fundiária mais antiga, mas essa veio e o Interp começou a botar para valer, né? Parte de reconhecimento de domínio. Como é que você vê isso? Você que chegou em 88, comprou as terras, veio, desenvolveu, abriu, gerou divisas, receita, empregos, obviamente sua atividade visa lucro, teve seus lucros, altos e baixos e tudo mais. Como é que você vê hoje
essa questão da legislação, num primeiro momento, a minha pergunta é voltada para os investimentos. Porque o que a gente tem visto é muita gente não olhando para o Piauí pela burocracia que essa lei trouxe, né? E as normas. Decreto-lei, né? Decreto, a lei complementar Lei e tudo mais. complementar. Lei complementar. E o pessoal indo para o Maranhão, pô. Como é que você vê isso? Hoje, em relação ao teu ativo, né? E a ideia de comprar novas áreas. O que acontece é o seguinte, você pega, vamos pegar o nosso caso. Você vê que nem a Canel. Canel, tem grande parte da Canel, 60% da área é afuramento de prefeitura. Vou botar mais uma aguinha para você aqui. Faz favor. Aí, como é que você faz com o afuramento? Não tem como comprovar a origem, porque você tem que ter... A gente trabalha aqui no Piauí com são homologação das datas, né? Demarcação. Demarcação. Né? Demarcação e divisão de data. Divisão de data, depois você tem as né? folhas de pagamento. As folhas de pagamento. Né? Então, no caso essas áreas de afuramento, você não tem. O Interp analisa de um jeito que você tem que regularizar essas áreas. Eu não sou contra, mas eu acho que devia ter um compensatório. Pô, veja bem, eu tô lá na propriedade lá, na Canel, há 35 anos plantando. 35 plantios. E você vai pagar o mesmo que o cara que está chegando agora para regularizar a matéria? Então precisava ter um compensatório. Quando você está lá, então vou te dar, sei lá, 80% de desconto, negócio desse tipo. Mas não sou contra, eu acho que tem que... a parte fundiária tem que ser quanto mais sólida, melhor. De repente, flexibilização em pagamento, né? Parcelas. Isso. A questão de juro também, né? Exato. Você vê hoje o parcelamento do Interp, o juro é leonino. É muito caro. Hoje o reconhecimento de domínio pela portaria, você começa com R$309 e uma fração. E aí até 5 ou 6 vezes vai para 480, alguma coisa assim. Será que é só isso? Não, pela portaria nova. Eu só não lembro os valores exatos, mas começa 309. Não, digo assim, e se eu me recordo, aí vai, sobe, vai até 461 ou 481, não lembro de cabeça, que é tanta coisa que a gente estuda todo dia, ligada ao agro, que... Mas eu acho que é isso aí. Tem um jurinho aí que é pancada. É um juro alto demais. Mas eu sou a favor de as terras são todas... Quanto melhor o documento você tenha de fundiário, melhor. Então, isso que o serviço que o Interp está fazendo, eu acho que é interessante. Só que tinha que ter uma maneira aí para... De mudar a norma, de repente, para beneficiar quem já está na terra há muito tempo. Né? Então, é importante ouvir isso, né? Porque você é um precursor da região, né? Você vê, a gente já pagou já 35 anos plantando na mesma terra. E agora você tem que pagar o mesmo preço que está pagando um cara que... Uma pessoa que... Uma outra empresa está chegando agora. Que está chegando agora. Então tinha que ter um diferencial aí. Eu acho que essa insegurança jurídica, né, que se mostra hoje no cenário aqui atual, isso está contribuindo de forma negativa. Tem muita gente pensando em não abrir mais as terras, não expandir seus negócios e estão mirando o Maranhão. Inclusive... Até conversei com o Morafé sobre isso no outro episódio. E lá também tem segurança jurídica, né? Mas o que o Interma faz lá, a exemplo, ele só mexe nas sobras das datas. Tá? Então, por exemplo, você julgou a data, você tem a folha de pagamento no nome do seu terceiro antecessor, até a área chegar em você. Se você chega até a folha de pagamento daquele cara que vendeu para o João, para a Maria, e a Maria vendeu para o Hélio, o Estado não questiona. O Estado vai arrecadar, vai atrás das sobras das datas. Né? Então, se você pegar a legislação fundiária de lá e é daqui,
né? E ainda com todos esses desdobramentos, alterações que estão vindo da legislação piauiense, o pessoal está sentindo mais tranquilidade de investir no Maranhão, pô. Ah, com certeza. Inclusive Entendeu? também porque você fazer você conseguir renovar as licenças ambientais aqui, você tem que fazer como é que chama aquele termo? Você tem que ter o CRD. CRD. E a CRD é um tipo de uma faca no pescoço. Ou você faz a CRD, Ou não sai a licença. ou não sai a licença. Então, e você fica irregular. Então, é um negócio que não. Isso que espanta o povo. Espanta. Espanta o pessoal. Você não tem previsão lá de abertura, né? Ou ainda tem áreas? Nossas áreas já estão abertas, né? Eu acho que tem só um pouquinho lá, uns 1.000 hectares para abrir. O resto Né? está tudo aberto. E Maranhão nunca pensou, Elião? Não. Não? Eu sou um piauiense. Nunca pensou em... Não, Maranhão eu Nem acho. os boizinhos lá, nada? Não, eu acho que o Maranhão é legal para você comprar É muito bom o Maranhão para você comprar o boi magro. O Maranhão tem uma pecuária muito boa, Impressionante. genética muito boa e muita inseminação. Então você tem um lugar onde você abastecer o seu confinamento. Sim. Eu E aí, engorda aqui. Compra lá e engorda aqui. moro no Piauí. É. É isso aí. Inclusive, na sexta-feira vai vir o Jeremias, né? É bem isso que você falou. Tem uma região do Maranhão ali que a pecuária Uma top. é fora de série. Muito boa. Fora de série. Tanto a parte genética, de corte, né? Gado leiteiro. Impressionante mesmo. Leão, além dessa questão aí da regularização fundiária, da legislação que hoje a gente enfrenta aí no dia a dia, se Deus quiser vai dar tudo certo, vamos conseguir chegar até o final, né? Deus quiser. JM e Graúna e Coruja já estão Tá bem, né? na boca do gol, né? Pra sair, né? Inclusive, você até falou com aquele pessoal lá, né? Sim, Já tá bem adiantado. Tá bem Isso é bom. adiantado. E a gente tem aí depois as lavouros, né? Pra dar sequência. Exato. E o licenciamento ambiental, né? Que a gente já está deixando tudo redondo, tudo engatilhado. Hoje eu arrisco a dizer que você, enfim, os sócios, a família Bortoloso, vocês têm atividades, né? Todas elas licenciadas, né? Com renovações em trâmite, né? E já com os requerimentos dentro de Interp para poder regularizar a parte fundiária. Exatamente. Então, Lavouro, Graúna, Canel, né? Elas cumprem seu papel social, ambiental, né? E mais cedo ou mais tarde a gente sacramenta essa questão das origens, né? Perfeito. Vai dar tudo certo. E isso com isso eu acho que você dá um up no valor, né, dessas terras. Eu sei que não são ativos aí que vocês pretendem vender, isso aí já está até de forma societária distribuída entre os filhos, né? Isso vai ficar de geração para geração. Mas eu acredito que isso ajude a valorizar. Com certeza. Quanto mais segurança jurídica você tiver, melhor. Quanto mais segurança jurídica tiver, melhor. É outra conversa. Em relação ao meio ambiente, agora nós temos uma nova gestão, né? Na Secretaria de Meio Ambiente, né? A gente ainda não teve oportunidade de conversar com o secretário, mas mudou todo mundo lá dentro. Então, a gente precisa ficar de olho no tempo do licenciamento ambiental. O Morafé esteve aqui, ele explicou que quando o licenciamento era no IBAMA, demorava mais de ano para sair. Uma Altex. Nossa Senhora. Quando ele entrou na Semar, salvo engano, eram 400 dias na Semar. A Semar foi criada em 95. E ele conseguiu reduzir isso para 180. Com toda a burocracia e o avanço legislativo, né? Protocolo, análise de gel, vistoria, análise de estudo, papapá. E mesmo assim, 180 é muito, né? É que o Morafé é um cara ímpar, né? Então, ímpar, né? Ali sabe tudo. Mas para você ver, né? Baixou para 180 e 180 é complicado, porque muitas vezes a empresa que vem ou o agricultor que vem, ele tá
É. tudo engatilhado. Principalmente- Dinheiro do banco avizinhando ali e tal. E você pega numa dessas aí, um poucozinho que atrasa, É. você perde o time de desmato, você perde o time de... Porque você tem que fazer com a terra molhada. Agricultura depende do tempo, né? E isso aí atrapalha. Depende do Mas tempo. melhorou bem, né? Agora vamos torcer É. que essa nova gestão aí consiga diminuir esse prazo, né? Porque o que precisa Diminuir ter é agilidade, né? agilidade, inclusive a virtualização dos processos, eu achei algo positivo. Interessante. Acabou com a papelada, né, cara? Perdia muito protocolo, não era legal assim, sabe? É. E agora tá tudo virtualizado, né? A gente sente um avanço, né? Sente, assim, a boa vontade dos gestores em dinamizar a coisa, né? Otimizar tempo, sabem da importância que é a pessoa ter as licenças em dia, renovadas, né? E o agro pro Só que Piauí precisa ter uma resposta, né? A gente tem que ter um protocolo é rápido. e um retorno, É. né? Senão eterniza o processo lá dentro, né? E o agro pro Piauí é o carro-chefe, né? O Piauí é um estado potencialmente agrícola violento. Até ia te falar, e até ia te perguntar isso. A importância do agronegócio para você, que está há 35 anos aqui. Você tem números que você possa abrir para nós, assim, por exemplo, de benefício que as suas empresas trouxeram para o Piauí? Exemplo, historicamente, a quantidade de empregos, Uma loucura, né? Porque uma coisa receita. uma coisa vai somando a outra, né? Então você começa a desenvolver uma região. A primeira coisa que você precisa de mão de obra. Se você não tem, você tem que fazer, né? É. Então, a Canel, o grupo nosso, de uma maneira geral, sempre foi um grande produtor de mão de obra. Produtor de mão de obra. Produtor de mão de obra. A gente... todas as fazendas que você tem no Piauí hoje, na região nossa ali, que você pega de Jerumém até Baixa Grande do Ribeiro, eu duvido que não tenha uns 2, 3, no mínimo, para não ter nada que já passou pela gente lá. A gente faz e partimos dessa premissa, que tem que fazer mesmo. Então a gente sempre está fazendo mão de obra. Sim. E o pessoal, muitos levam os funcionários bons da gente, mas faz parte. Faz Sim. parte. Então, a gente tem um bom produtor de mão de obra. Você tem no município e nas regiões que a gente atua, nas áreas, porque nós temos 3 polos, né? Um polo é Uruçuí Ribeiro, o outro é Antônio Almeida, Marcos Parente ali. Sebastião Leal, Sebastião e o outro Leal. é Marcos Parente, Jeromém, Guadalupe. Guadalupe. Então, É verdade isso aí. São 3, né? São 3. São 3, é complicado, porque dá 100 quilômetros uma para a outra, né? Uhum. Dos polos, né? Sim. Das áreas. Então, você tem que mexer com todo esse pessoal também de prefeituras. Então, você tem parceria com todas as prefeituras. Sim. A gente tem. Então, você pega hoje, nós temos negócio da Brinc, negócio da criança, Uhum. escolas. Escolas agrícolas dentro. Tudo. Então, você pega hoje na fazenda, nós temos... não tem mais nenhum analfabeto lá, porque a gente pegou as escolas dentro da propriedade, fizemos, inclusive, a escola leva o nome da minha sogra, Ah, é? Maria Elvira Bortoloso. Que bacana, hein? Interessante. Que homenagem, né? Então, temos parceria com os hospitais. Com os hospitais. Com... Comércio gira também, né? Porque então você pega o você paga o funcionário tem o dinheiro de ir lá fazer suas compras, pagar suas compras. E né? outra, o agronegócio é violento. Hoje, o Uruçuí está com PIB de 1 bilhão e 600 milhões. Uma loucura. Não justifica você tem que nem lá hoje. A gente tem uma briga danada para sair um hospital bom lá, mas eu acredito que vai sair. Então a ideia, as coisas estão Recurso melhorando. tem que ter o retorno, né? Exatamente. Porque arrecadação monstruosa. Monstruosa. Eu até dei o exemplo do Thiago, né?
Sim, O antes e o depois de regeneração, né? exatamente. Eu acredito que dentro das suas proporções ali do negócio de vocês, vocês tenham contribuído para essas cidades também de forma muito marcante. É, Desde o início, né? desde o começo. E o pessoal reconhece. O pessoal reconhece que a Canel sempre foi um grande parceiro É, né? para desenvolvimento social da região. Sim. E tu tem algum funcionário ainda de 88? Tem. Tem ainda? Tem, Puxa tem vida. os antigos, inclusive, o que está acontecendo hoje em dia? A gente tem uns que estão aposentando e a gente não deixa. Não os deixa caras embora? Não deixa embora. Fica... Melhor você faz a cabeça dele e fala: se você se aposentar, Contribui aí, você mas vai continua ficar, você vai trabalhando. ficar parado, você vai começar a aparecer uma dorzinha aqui e ali, continua trabalhando. Então, esse pessoal mais antigo. E eles conseguiram, assim, galgar cargos todos dentro eles, muitos. da empresa? Porque nós temos um plano dentro da empresa que remunera a produtividade, né? Eu acho que é PPR o negócio lá. Entendi. Então, todo mundo tem uns upgrades e bons. Produziu Sim. bem, todo mundo, a gente divide. Pega um pedacinho do e bolo, os né? caras, você vai, a coisa mais gostosa, você vai em Uruçuí, esses funcionários mais antigos, todos eles têm a sua casa, seu carro, Seu os caras, carro. as- os filharada tudo bem Eu fico imaginando, né? desenvolvidos Sim, socialmente, sabe? colégio, É muito né? top esse troço, cara. Educados, Você né? poder contribuir para esse povo, né? Que é o povo que sem esse povo você não trabalha. Você não trabalha, né? São seus parceiros, né? É uma troca, Seus né? companheiros. É uma troca. Quando vocês chegaram, né? Vocês não tinham ideia da dimensão que vocês iam alcançar. Você viu- Tinham um planejamento, óbvio, né? Terra barata, fértil, chuva boa, altitude, né? Mas o que eu quero dizer é assim, a troca, né? De você trazer para essas pessoas um horizonte que eles jamais esperavam, né? Com certeza. E você vê hoje a média nossa é na faixa de 350 colaboradores, então 350. 350 porque como é muito Isso oscila plantio e colheita? Como é que é? é meio direto. É diretão, meio é? direto porque você vê Tem menos, tem menos no eucalipto, né? O eucalipto usa muito a mão de obra. É? Como a gente tem que plantar pelo menos 1.000 hectares todo ano de eucalipto, Não, tá você certo. tem que renovar. E o eucalipto, o plantio é manual, você tem muita coisa manual, então você usa muita gente. Muita gente, né? Já a monocultura, ela tá, Agora, de grãos é de mecanizado, grãos, né? Tem menos, Mas mesmo assim usa muita gente. mas para catar, Mas limpeza. Você tem, por exemplo, você tem os tratos culturais, o algodão, por exemplo. O algodão você não pode deixar ter tiguera. Tiguera o que que é? São plantas isoladas de algodão que provavelmente vai ser hospedeira de bicudo. Nós não temos bicudo aqui ainda. Tem, mas é insignificante o estrago que faz. É uma das grandes vantagens que a gente tem no Piauí. Mas para isso você tem que controlar a proliferação de algodão em terra que você não tem como controlar. Né? Tipo assim. Aí entra a mão de obra. Aqui, você tem outra mão de obra. Você tem que fazer manual isso aí. Um exemplo, né? Mas tem, por exemplo, você mexe com aves, avicultura. Você tem que ter mão de obra, como é que você vai coletar os frangos? Você dá um grito dentro do aviário e Aí morre você tudo. pega lá e tem... vai ter Acaba que fazer, a luz, um minuto. Você vai ter que fazer na indústria de torta de algodão e de soja. É pouca gente, mas daqui a pouco tem a parte que o cara quer ensacado. Você precisa de torta de algodão ensacada. É gente, gente. Cara, é rolo. Então, no geral, todas elas, dentro das suas especificidades, dá mais ou menos 350 É difícil baixar fichados. Chato. Aí oscila terceirizado dependendo do momento. Ah, né? é muita coisa terceirizada. Por exemplo, no calcário mesmo, a gente só toca a parte do moinho. O resto é tudo terceirizado. Máquina, essas coisas Tudo todas. terceirizado. Né? Colheita hoje quase 100% terceirizado. Eu acho que a gente tem que focar, o agricultor tem que focar aquilo que ele sabe fazer. Fazer bem feito o plantio. Que é plantar bem para colher bem. Cuidar bem. Cuidar bem. Agora o resto, colheita. Eu vou dar um exemplo para você que aconteceu. Com certeza vocês fizeram conta, né? Não, mas tem a dúvida, atenção, né? essa aqui é fantástica.
há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, a gente está sempre comprando máquina nova, as colheitadeiras, Sim. né? Para soja. Sim. Soja, milho e o algodão é diferente. É a colhedeira de algodão. Eu achei que por você terceirizar a colheita, essas máquinas vinham do terceirizado. Vocês têm próprias. Sim, exatamente. Deixa eu contar a história. Por Tá. que que a gente está caindo fora disso aí? Ah, entendi. Vocês O que tinham. aconteceu? Ok. Até há 4 anos atrás compramos, acho que foi umas 3 cases grandona lá. Não sei quanto pé, boca lá. É por pé. É. Pé é uma medida. Você Uhum. fazer a boca da máquina. Uhum. 40 pé. Três pés é 1 metro. Isso, 30, É. 30 e pouco É porque cento. eu surfava e a gente Isso. falava, ó, essa onda tem tantos pés. É mais ou menos isso aí. Eu sei por conta disso. Aí, você compramos as máquinas, do nova. E como eu tinha 4 ou 5 máquinas, que eu repassei para um cara que estava fazendo colheita lá, e as máquinas já tinham 5 anos de uso. Mas reguladinha, tudo engraxadinho. Não, Tá? Bacana, né, Léo? passei coisa 5, 6 anos de uso já, passamos por terceirizado Tá e vendo? compramos 3 novas. Falou, a Bala. gente não pode ficar, tinha essa ideia na cabeça, ficar na mão Com- do cara que vai fazer a colheita, É, mas não tem nada disso aí. É muito profissional a coisa. sim. Ninguém vai te E abusar. aquela ideia de, pô, máquina velha na hora que precisa, vai que dá problema. O que aconteceu? Compramos 3 máquinas novas e o cara tava com as 5 velhas nossas, já de 6 anos. As máquinas nossas, com o operador nosso da fazenda, fechou a colheita. Vamos lá, no resultado. As 3 máquinas novas, eu acho que tinha colhido 800 hectares cada uma, um exemplo. E as velhas lamberam o resto. As eram 1.200. Então, porque não adianta. Você tem que dar ênfase naquela história. Se o cara. Qual é o seu negócio? O meu negócio é fazer colheita. Então. Colhe aí. Ele vai fazer colheita. E o seu negócio é plantar. Aí você vai colher e não tem rendimento. Fala, opa, vende tudo. No outro ano já passou as máquinas pro cara também. Paga aí, acabou. Então hoje 100% das colheitas nossas é tudo terceirizado. Mas o pulo do gato você descobriu ou não? Por que que o cara com a mesma. Com uma Porque- máquina mais velha Porque ele fez tá em maior. cima. O cara só faz isso. O cara é um exímio É operador. a história conhece tudo. como é que é? Chupar cana e assobiar. Como é que você subir e chupa cana? Então, é por aí. O cara, a especialidade dele é colher. E ele tá lá em cima. O que que ele tá? Ele tá o filho dele, tá Sim, o parente sim, dele sim, lá, sim, sim. operando a máquina. Escuta um barulho. Ele já sabe o que ele é. já sabe o que é, já para, já troca. O funcionário seu, Ele vai ele passar vai o até rádio. ele vai até quebrar. Aí ele passa o rádio, não sei o que que 3 tem. dias para arrumar. Aí não tem a peça, porque. Então, não funciona. E aí vocês Negócio- começaram a Então, hoje na fazenda, desmobilizar esses ativos aí. tanto colheita de algodão, colheita de soja, milho, 100% terceirizado. Transporte de pedra, calcários, tudo. A gente tem lá, sei lá, uns 10 caminhões no máximo na fazenda lá. Que é pra você não ficar, por exemplo, os do frango, que tem que fazer uma viagem por dia para Teresina, ou ir no caminho, eu tenho que ter os caminhões. Isso aí não tem jeito de terceirizar, Sim. né? Mas, por exemplo, para Mas puxar, daí já pra é puxar específico calcário, para aquilo, né? mas só para puxar calcário, fazer colheita, Caçamba, bitrem, essas coisas não. tem na fazenda, Tem. mas a gente é só para Um quebra-galho pra ali quebrar para galho, um pra você não- socorro. porque também você vai terceirizar, às vezes você não acha na hora, então você tem que ter pelo menos um pouco, né? Claro. Mas não vale a pena. O negócio é terceirizar. Serviço tem que ser terceirizado. E o plantio, Hélio, também é Não, terceirizado? aí Aí é que entra esse é o segredo. o métier, né? Aí é por isso que eu tô dizendo para você, qual é o seu segredo? É Colher, fazer o beleza. plantio. Agora eu sei plantar e eu sei cuidar. Exatamente. Esse é o segredo da agricultura. É fazer bem feito plantio e condução da lavoura. Condução de ervas daninhas, de fungos, de insetos, etc. Isso aí você tem que fazer. Rotação de cultura também, né? Ah, rotação de cultura. Uma vez a gente estava no Burguesia, você me explicou, né? Ó, eu planto tanto tempo essa, eu troco, meto algodão. Depois eu, tiro o milho, boto a soja e tal, e você... Como a gente planta de
de 20% a 25% da área de algodão, e a área de algodão nossa é 100% subsolada, então você está sempre fazendo rotação de cultura. Então, no nosso caso lá, E isso é importante. é super importante. Portanto, por causa de praga, doença, Praga, né? solo também, E né? produtividade, né? Produtividade. Então, é por aí. Elião, que papo agradável, cara. Eu ficava com você mais algumas horas aí. É gostoso. Vai lembrando das histórias? Vai né? lembrando das histórias o tempo passa voando. É isso aí. Queria te agradecer, tá? Contribuição. Agradecer por você ter abraçado essa ideia do podcast. Né? Mais uma vez, agradecer pela amizade, pela confiança que você tem no trabalho do escritório. Graças a Deus a gente tem um convívio fora, né, das raias profissionais, né? A gente é amigo pessoal. Sempre estamos juntos aí, lavando o carro, tomando a cervejinha. Obrigado, Hélio, por ter vindo. Eu que agradeço. Foi um prazer e estamos bem servidos. É isso aí. E eu gostaria de agradecer também a quem faz esse podcast acontecer, né? Que é a TMJ Criativa, do meu amigo Eric, todo o seu staff. Gostaria de agradecer também a alguns colaboradores desse podcast, as próprias empresas aqui do Hélio, Mineração Graúna, Lavoro, Ração Nativa, Companhia Agrícola Nova Era. Mandar um abraço, um beijo especial aí pro Thiago Junqueira, da Fazenda Chapada Grande. Obrigado, Thiago, tamo junto. Bamex, do Ricardo, tem investimentos aí pro agronegócio. Staff, Contabilidade, também faz contabilidade ligada ao agronegócio. Um abraço, Júnior. O Strondo, né, o Marcelão, conhece, né? Oh, gente fina demais. Legal. Marcelão da Strondo, da Sementes América, um grande abraço. Meu amigo Pete, que estava de aniversário sábado, fui lá tomar uma cervejinha com ele da Fazenda Sapucarana, mexe com caprino. Obrigado a todos. Se você quiser patrocinar, ajudar o podcast, entre em contato, o telefone está no rodapé, traga sua marca, traga seu produto, venha falar sobre o seu serviço. Afinal, o agro não para. Um grande abraço a todos. Até o próximo episódio. Até mais.